6h07, nós estamos acompanhando o triste cenário do aumento de casos da Covid no Brasil. Nós noticiamos também essa semana que em Aparecida de Goiânia as confirmações da doença triplicaram. Em Manaus, no Amazonas, já está faltando oxigênio nos hospitais. E para falar sobre esse crescimento de casos, nós vamos conversar com o médico intensivista Antônio Aurélio Fagundes, especialista em pacientes de UTI, principalmente sobre essa notícia lá do Amazonas, lá de Manaus, sobre a falta de oxigênio, para saber o que isso significa para um paciente que está internado na UTI com a Covid-19. Boa noite, doutor Antônio. Obrigado pela sua participação aqui no TBC2. A falta de oxigênio para esses pacientes é realmente uma situação muito grave? Boa noite. É uma situação muito crítica. Na verdade, oxigênio é um suprimento básico para pacientes internados em terapia intensiva, em UTIs, e principalmente com quadros graves de insuficiência respiratória causada pela Covid-19. Muito bem. Doutor Antônio, é importante dizer que esses pacientes eles vão com certeza ser encaminhados para um lugar onde eles encontrem o oxigênio. Existe um termo diferente, que é o ambuzamento. Ambuzado, não é? Ambuzado, que tem a ver com a oxigenação manual. Como funciona numa situação extrema para salvar a vida de um paciente que necessita desse oxigênio? Na verdade, são situações diferentes, né? Ambuzar o paciente é você fornecer uma ventilação mecânica para o paciente, ok? Mas se você não tiver oxigênio, você pode fornecer essa ventilação mecânica e o paciente não está recebendo oxigenação. Então, tanto faz se o paciente tem um respirador para ele ou não, a falta de oxigênio ela é gravíssima, porque mesmo que o paciente seja ventilado de uma forma manual, que é como se fosse uma bomba que se pressiona para poder ventilar o paciente entubado, se ele não estiver recebendo oxigênio, você vai estar ventilando esse paciente só com o ar ambiente. E isso não vai permitir a oxigenação desse paciente. Perfeito. Então, é Só um para suprimento falar, realmente muito básico. porque quando você está fazendo de forma mecânica, você está utilizando a concentração de oxigênio que existe na atmosfera ou no ambiente comum. E no caso os oxigênios, o tubo de oxigênio, ele não tem somente oxigênio, mas ele está ali em uma concentração maior do que no ar. Na verdade, você pode fazer a ventilação com o ambu e conectar o oxigênio no ambu. E com isso você vai ventilar o paciente com oxigênio. Mas na ausência de oxigênio, mesmo que você use o ambu, não funciona. Então você não está sendo efetivo, porque você não consegue levar oxigênio para os pulmões. Você precisa de um oxigênio suplementar para oxigenar o paciente com Covid. Então, realmente é uma situação muito crítica, justamente porque você não tem alternativa na ausência de oxigênio. Doutor Antônio, essa questão dessa manobra de fazer essa respiração mecânica, isso também é muito cansativo para os profissionais de saúde. Eu acredito que um médico ou enfermeiro não consiga fazer esse movimento por muito tempo, né? Tem que ter a substituição de pessoas. Na verdade, isso é impraticável, né? Num turno de 24 horas, lidando com diversos pacientes, você ter pessoas dedicadas exclusivamente para poder fazer a função de um ventilador mecânico, né? Então, é uma prática que é uma medicina pior do que a medicina de guerra, né? Então, é uma coisa absolutamente inimaginável, impraticável que você mantenha isso aí por dias, né? Realmente absolutamente exaustivo para qualquer equipe de saúde, que impede que você cuide de outros pacientes, né? Porque você tem que ficar ali totalmente dedicado para aquela função. Doutor Antônio, essa questão também da falta de oxigênio, a gente sabe que isso pode levar à morte, como vem acontecendo com as pessoas lá em Manaus, e aqueles que conseguirem sobreviver podem ter sequelas cerebrais pela falta de oxigênio? Com certeza. Na verdade, a falta de oxigênio pode levar a uma baixa de oxigenação cerebral, né? E caso não leve à morte, o que no caso da Covid-19 é muito frequente, né? A principal causa aí é por insuficiência respiratória com a
baixa dos níveis de oxigenação, mas caso a pessoa sobreviva, ela pode, com certeza, ter uma sequela neurológica grave por uma hipoxigenação cerebral. Muito bem. Você falou há pouco, doutor, sobre um estado de medicina de guerra, falando a respeito das condições precárias em que os profissionais da saúde estão atuando. Qual é o nível de cansaço? Qual é o nível em que os médicos brasileiros, principalmente em Manaus, onde nesse momento não se encontra oxigênio suficiente para tratar da quantidade de casos, como é que eles têm que lidar? Além do oxigênio, o que é que mais falta também? Nós temos muitos relatos da reutilização, por exemplo, de equipamentos que são descartáveis, tudo porque estão numa situação precária. O que é que mais tem atrapalhado o tratamento das pessoas com Covid nesse momento e também atrapalhado o trabalho desses profissionais? Eu acho que, na verdade, os profissionais da linha de frente, né, médicos emergencistas, médicos intensivistas, é absolutamente inimaginável, né? Eles estão totalmente exaustos, lidando com uma medicina realmente de guerra. Nós já passamos por diversas fases de falta de medicamentos essenciais, da falta de leitos, o desgaste psicológico que esses pacientes, que os médicos têm, muitas vezes comunicar para um filho que acabou de perder a mãe, que na semana seguinte perdeu o pai por Covid, horas exaustivas de trabalho em condições absolutamente precárias e realmente uma dificuldade de conseguir enxergar uma luz no fim desse túnel, né? Então, eu acho que todos os profissionais de saúde brasileiros, eles têm realmente lidado com uma situação absolutamente alarmante, né? E que compromete não só a situação física dos profissionais, mas como toda a condição psicológica também de trabalho, né? É realmente uma medicina de guerra. Doutor Antônio, o senhor como médico intensivista, especialista em pacientes que estão internados em UTI, a gente viu no final do ano, nas festas de Natal e Ano Novo, várias aglomerações por todo o país. Já chegou o reflexo dessas aglomerações nos hospitais, nas UTIs? Teve um aumento de casos? O senhor como médico, o que tem percebido nessa última semana? Eu acho que não há dúvida, né, que já havia sendo anunciado um aumento progressivo de casos, né? Normalmente essa onda ela vem com o aumento da transmissão, seguida por um aumento do número do diagnóstico de casos, mas o paciente ele chega na UTI a partir aí do 10º dia, da segunda semana, né? Então a gente está começando a ver, a enxergar esse aumento do número de internações e de mortes, né? Como reflexos do que da transmissão aumentada aí com as festas de fim de ano, né? O que se espera é que as pessoas tenham consciência aí no mês de janeiro, né, da situação caótica e dramática em que a gente se encontre, para que isso não se prolongue, porque realmente é uma situação insustentável, né? Você imaginar que em capitais você tem a falta de uma coisa básica como oxigênio, porque a demanda ela tem sido tão grande que não é capaz de suprir os pacientes graves que estão procurando o serviço de saúde, né? É exatamente Então, eu isso. acho que a gente ainda vai ver nas próximas 2 semanas um reflexo. E o que é importante é que esses pacientes internados eles ficam muito tempo internados. Então, o tempo médio de permanência de um paciente desses na UTI é de 2 a 3 semanas. Então, o paciente ocupa um leito de UTI por quase um mês. E não tem como você colocar outro paciente no lugar. Então, é uma situação realmente muito, muito, muito crítica. Doutor Antônio, eu vou aproveitar a sua experiência para fazer uma pergunta, uma estatística que nós estamos constantemente dando aqui, que 50% dos pacientes com Covid que dão entrada na UTI, geralmente não sobrevivem. A melhoria do estado e também da tecnologia que envolve ali o profissional da saúde diminuiria o tempo de UTI desse paciente? Com certeza. Eu acho que, na verdade, como medida de saúde pública,
o país investisse do ponto de vista de recursos humanos, treinamento, capacitação e em fazer o básico bem feito, a mortalidade nos hospitais públicos ela seria muito reduzida. A gente sabe por dados da própria Associação de Medicina Intensiva Brasileira, né, e esses dados são controlados e publicados por um site que se chama UTIs Brasileiras, né, e esse painel do Covid ele é triste porque ele mostra que a mortalidade nas UTIs públicas ela é muito maior do que nas UTIs privadas, né, mostrando que é uma questão de gestão, de investimento em recursos humanos, de treinamento, de capacitação. Mas esse é um problema crônico do país, né? O que a gente está vivendo no momento é uma medicina de guerra em cima de uma estrutura já absolutamente sucateada e precária, né? Então, a gente está vivendo um tsunami em cima do que já era um maremoto, né? Então, o sistema de saúde já não era preparado para lidar e a gente sempre teve um sistema de saúde público assim, sucateado e pacientes em filas de UTI, sem condições de serem atendidos e profissionais exaustos e cansados. Mas, em cima disso, a gente está lidando com um tsunami. Tá certo. Então, essa é a situação. Doutor Antônio Aurélio Fagundes Júnior, médico intensivista, muito obrigado pela sua participação aqui no TBC2, doutor. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado, doutor. Boa noite.